Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que é o preço da hora contratada errada. Vamos ver se a gente consegue falar aqui para o Rafael Salles qual o preço de um contrato errado, da hora contratada errada. E como aplicar isso no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Perfeito. Tô achando que eu vou virar aluno da Yane, viu, em breve. Seja bem-vindo. Vamos pensar o seguinte, né? Se a forma como eu faço uma coisa, a forma como eu faço tudo, a personalidade ela vai também para o ambiente profissional. Então, se o cara é mais dominante, ele vai ser mais direto, mais objetivo. Se o cara é mais estável, ele vai ser mais paciente. Se é mais influente, ele vai ser mais comunicativo. Conforme vai ser mais regrado. E aí, se eu não entendo isso... Sabe qual é a maior tendência no mundo corporativo? É a mesma homofilia que eu falei anteriormente. Eu contrato gente parecida comigo. Uhum. A grande maioria dos empresários que eu conheço, eles sem perceber contratam um monte de gente parecida com eles. E não é que não possa, mas é que não dá para a empresa inteira ser parecida com você. Sim. Você tem que contratar de forma mais estratégica também em termos de personalidade. E aí, o que que acontece? Na hora que eu contrato uma pessoa e ela não funciona realmente para aquela função, muitas vezes aquela pessoa ela até é esforçada, é dedicada, ela tenta, mas ela acaba não conseguindo entregar a performance que eu queria. E muitas vezes isso acontece porque o perfil não é adequado àquela função. Então, o que que isso gera também para a empresa? Quanto é que custa, por exemplo, demitir uma pessoa? Dá um número assim, aleatório. Quanto é que custa demitir uma pessoa? Vou colocar aqui R$5.000. Perfeito. Olha só, quando a gente calcula o preço de uma demissão, a gente não pode pensar só na rescisão do contrato, né? A gente tem que pensar que para esse cara ser demitido, primeiro ele entrou na minha empresa e ele ficou um tempo ali performando. Sim. E ele ficou um tempo ali que ele não performou 100%, porque se ele tivesse performado 100%, eu não estava demitindo. Isso. Então, já estou perdendo dinheiro aí. Concorda? Sim. Porque ele não está performando como eu gostaria que ele performasse. Para ele começar a performar, mesmo ele performando, por exemplo, 50% do que ele deveria, ele foi treinado por alguém. Ele foi acompanhado por alguém. Ele foi acompanhado por uma liderança e ele foi treinado por alguém. Então, na conta, eu tenho que botar também o tempo desse líder, o tempo desse gestor, o tempo dessa pessoa que foi acompanhar ele ali de perto, que poderia estar fazendo outras coisas, mas que estava ali acompanhando esse cara. Sem falar que para ele entrar ali, para o dia 1 acontecer, primeiro ele passou por um processo seletivo. E se eu tive que demitir esse cara, eu vou ter que fazer outro processo seletivo, ou seja, retrabalho. Uhum. E aí é o tempo também do meu RH, ou da agência que eu contratei, ou de quem quer que tenha feito esse bendito desse processo seletivo também. Tempo de novo para essa pessoa também se dar o trabalho ali de fazer o processo, né? Então, na prática, quando a gente põe na ponta do lápis, o preço de uma demissão, ele pode chegar até a 10, a 12 vezes o salário daquela pessoa. O custo de demitir um cara que, por exemplo, que o salário dele seja 2, 3 mil reais, ele pode chegar até 30, 40 mil reais, né? Quando a gente põe realmente na ponta do lápis todos os custos que estão ali envolvidos. E isso se eu realmente conseguir demitir esse cara rápido, porque uma coisa que é muito comum também na gente, eu falo a gente porque eu também sou gestora, também Sim. sou líder, também faço processo seletivo, né? É que a gente tem uma certa tendência a contratar errado. Sim. No fundo eu sei. Mas eu não quero admitir, porque eu fico pensando assim, meu Deus, vai dar tanto trabalho atrás de outra pessoa. Será que não Vou é... insistir mais um pouquinho. Vou insistir ter aquela mais um pouquinho. conversa, eu vou modificar essa pessoa. Exatamente. Será que não fui eu que não treinei direito? Será que o processo é que não tá bem feito? E Será se eu tentar essa metodologia aqui? Exatamente. Se eu tentar... E se eu der esse curso aqui pra ele? E se eu tentar isso aqui? E se eu Esse fizer livro desse aqui, outro vou dar jeito? esse livro aqui para ele ler, para Exatamente. cair uma Então, ficha. na grande maioria das vezes, e eu acho que quem for empresário aqui, ou quem for líder em geral, vai concordar comigo, que a gente acaba demorando para demitir. Né? Muitas vezes a gente contrata rápido, contrata com uma certa pressa, porque não quer ficar sem aquela função, e acaba demorando muito para demitir. E o ideal é que seja o contrário, né? Que a gente contrate com muito critério, com muito cuidado, não precisa demorar demais, mas que seja com muito critério e acabe demitindo rápido. Sim. Detectou Yane, que não vai funcionar, já demite logo, que é para evitar ter um custo ainda maior no futuro. mas também acontece muito, né, da gente, enquanto gestor, que não tem a qualificação necessária, a gente começar... Como um problema aí, produção, não é mesmo? A gente querer medir um peixe pela capacidade dele voar, né? Total. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Rapaz, vocês estão cheios de frases de efeito. Peixe, capacidade de voar. A outra que eu Pensando anotei, aí que vai... querer que o pato... Não quer saber se é pato, quer saber se bota os Bote ovos. E Eu eu- anotei essa.